Olá pessoal, aqui estamos nós com mais um Bom Dia Bob Dylan, o último Bom Dia Bob Dylan do ano de 2024. E quando a gente pensa em mudança de ano, virada do ano, sempre a gente pensa em mudança. E eu já tinha dado um spoiler antes, que nesse último Bom Dia Bob Dylan do ano, a gente escolheria uma canção de Bob Dylan que se referisse a mudanças. Poderia ser Things Have Changed, mas essa deu o Oscar para ele. Então vai ficar para a semana do Oscar. A gente escolhe para hoje The Times They Are Changing. The Times They Are Changing, que está nesse disco aqui, que é o álbum com o mesmo nome, The Times They Are Changing. Esse álbum aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma versão com 10 músicas e também não é novidade para ninguém, para quem me acompanha, que eu tenho a versão clássica, mas depois disso acabou tendo uma versão especial desse álbum com 16 músicas. Adivinha qual é que eu tenho? Eu tenho a de 10, né? Enfim, mas então, The Times They Are Changing é um disco lançado em janeiro de 64, com as canções gravadas entre agosto e outubro de 63, foi o terceiro álbum da carreira de Bob Dylan. No anterior, ele já tinha lançado Blowing the Wind. Bom, por que eu estou falando isso? Porque The Times They Are Changing, o álbum, ele é um verdadeiro tijolaço com relação a canções de protesto. Alcunha que Bob Dylan sempre teve, ou melhor, teve a partir desse disco principalmente, porque só aqui tem 4 canções de protesto que certamente estão entre as principais da história da música. Provavelmente a segunda dele. Quando a gente pensa em canções de protesto Bob Dylan, a primeira talvez que venha à mente seja Blowing the Wind, que na minha opinião nem é tão protesto assim, porque ele é muito observador. Ele lança as questões no ar, não é? Lança as questões e que o vento tente responder essas questões. Aqui não, no The Times They Are Changing ele sugere que se parta muito mais para a atitude, né? A gente vai ver isso, ou a gente parte para a atitude, ou então nós vamos ser levados pela correnteza. Então, com essas 4 músicas, uma delas é With God on Our Side, que por muitos anos, época de apartheid, foi proibido na África do Sul. Então isso é assunto para outras histórias, para outros dias aqui. Mas então, meu querido Bob Dylan, você passou a vida rejeitando a alcunha de cantor de protesto, dizendo que não era porta-voz de uma geração, mas convenhamos que com essa obra maravilhosa aqui, você acabou dando todos os motivos para essas denominações que você acabou recebendo. Há quem diga, há uma versão de que o Bob Dylan começou a negar ser porta-voz de geração, que não queria ser, que não era não fazia canções de protestos para representar ninguém, que aquilo brotava do coração e da mente dele. Mas tudo bem, eu acredito nesta versão, no que ele diz. Mas há quem diga que Bob Dylan, na verdade, temia pela própria vida, porque em sendo um cantor de protesto, ele poderia ser muito visado. Poucos meses antes, 2 meses antes, tinha sido assassinado John Kennedy. Martin Luther King corria risco de ser assassinado, na ocasião ainda estava vivo. Eu tenho um sonho, tudo aquilo, todo o contexto era esse. E que o próprio Bob Dylan, há quem diga, que ele adotou esse discurso de não ser porta-voz um pouco se esquivando disso, mas eu não acredito muito nessa versão, não. Bom, então, eu falei no contexto da época, né? Eu falei do Luther King e do Kennedy, mas no contexto musical, o que nós tínhamos? Nós tínhamos Beatles na época, Beatles com She Loves You, nós tínhamos os Stones na época ainda fazendo versões, covers de rock and blues, o Elvis, o extraordinário Elvis, fazendo aqueles filmezinhos que a gente conhece do Elvis, né? Seresteiros de Acapulco e coisas desse tipo. E vem Bob Dylan ocupando esse nicho que estava desocupado, de protestar, de falar as coisas que realmente grande parcela da juventude queria dizer, queria se expressar e não sabia como. Aí vem Bob Dylan com essa obra aqui e num bloco de várias músicas de protesto vem ocupar esse espaço. E então, meu caro Bob Dylan, não tem jeito. Você fez por merecer essa alcunha de porta-voz de geração, de autor de canções de protesto, etc. Muito bem. Então, o Bob Dylan, ele era muito mais do que... muito mais e muito diferente
disso que eu citei agora há pouco, do contexto de Beatles na época, de Elvis, etc. Ele era muito mais do que isso. Ele se contrapunha a isso e se contrapunha a si próprio, no momento em que ele, como eu já disse, sai de um estado, digamos assim, mais contemplativo, de Blowing the Wind, que vocês devem ter percebido, já que eu nem curto tanto, não é? Está muito longe de ser das minhas preferidas, não é das minhas preferidas, mas enfim. Mas ele sai de um estado assim mais contemplativo, de Blowing the Wind, e vem com esse disco aí, de cara abrindo com The Times They Are Changing. Bom, então nós temos aí alguns versos, vamos falar alguns versos de The Times They Are Changing. Os tempos estão mudando, e estão mesmo, né? Até hoje estão mudando, já estavam mudando de 64, 60 anos depois, continuam mudando, a sociedade está mudando, todo mundo sabe disso. A minha dúvida é se está mudando para melhor, sinceramente. Eu espero que as mudanças venham sempre para melhor, mas em muita coisa eu não sou tão otimista assim. Mas a letra diz coisas, por exemplo, se vocês acham que vale a pena salvar seu tempo, então é melhor começar a nadar para não afundar feito uma pedra, porque os tempos estão mudando. O perdedor agora vai depois vencer, porque os tempos, eles estão mudando. Por favor, senadores, deputados, ouçam um chamado, não fiquem parados na porta, não travem o corredor. Há uma luta lá fora que está enfurecida. Logo vai sacudir as janelas e balançar as paredes, porque os tempos, eles estão mudando. Mães e pais de todo o país, não critiquem o que vocês não conseguem entender. Seus filhos e filhas não estão além do seu controle. Porque os tempos, eles estão mudando. O lento de hoje será o veloz de amanhã. O presente agora será o passado mais tarde. A ordem está se apagando rapidamente. E o primeiro agora, depois vai ser o último. Porque os tempos, eles estão mudando. Eu sempre contando aqui com a ajuda da minha bibliografia, né? Sem ela, eu sou muito pouco. Então, é mais ou menos isso. E falta dizer alguns grandes nomes que também gravaram The Times They Are Changing. Então eu vou citar um monte, mas eu vou apresentar aqui na descrição. Olha como é que vocês fazem. Eu sempre digo, porque as pessoas às vezes perguntam como que a gente acessa as músicas. Vejam lá na descrição do vídeo, vocês vão encontrar um pouquinho mais forte, as letrinhas um pouquinho mais forte, clicam ali nesse mais e vai aparecer na descrição os links de algumas das obras que a gente cita aqui. Então, quem mais gravou The Times They Are Changing? Tracy Chapman, gosto muito dessa versão do Tracy Chapman. The Byrds, Margot Cotton, Fort Nowhere, Phil Collins, Brian Ferry, vejam quantos nomes importantes. Frank Perez, Bo Reeves, são alguns que eu encontrei. Então, pessoal, assim nós encerramos o último Bom Dia Bob Dylan de 2024. O último de 2024, porque muitos ainda hão de vir por aí. Não é? Nós vamos, já na semana que vem, 1º de 2025, nós vamos ter uma novidade bem interessante, um contexto um pouquinho diferente. Vai ser abordada até uma das músicas citadas aqui hoje. Enfim, aguardem, é surpresa. Eu quero agradecer muito a todos os compartilhamentos, a toda a divulgação que vocês têm feito. Eu agradeço de coração todo o apoio que a gente vem recebendo. Um ótimo 2025 para todos nós, com muita música, muita paz, muito amor, muita saúde, tudo de bom. Muito obrigado.